os planos de saúde, eles ajudam a psicóloga a aumentar o número de pacientes, mas isso não acontece sem um contrapeso. Além do excesso de trabalho gerado pela burocracia dessa parceria, eu me lembro bem quando eu atendia a Cassi, o Banco do Brasil, e eu errava a glosa. O dinheiro que eu deveria receber em um mês demorava 50 dias e as contas da gente continuam a chegar. Olá, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês atendendo 5 pacientes por dia. 5 pacientes, eu não estou brincando, não. E hoje, no tema do nosso programa de hoje, olha só o que eu vou te contar. Como as minhas alunas da mentoria saem dos convênios. Isso mesmo. E a gente já começa com um depoimento da minha mentoranda, Rosana Galvão, lá de São Paulo. Vamos escutar? Com a sua mentoria, estou me sentindo mais confortável para dizer 180, 170, para chegar no mínimo a 160. Ou seja, o dobro do que eu estava fazendo. E não quero captar clientes que me trazem R$ 20 por 1 hora de trabalho meu. As suas orientações deixam isso tão evidente que você não tem como continuar se tapeando. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua entrega, a sua dedicação, presente e disponível. Eu fico muito feliz, me dá muita segurança poder contar com você, e especialmente com o seu background, com a sua experiência. Isso, para mim, tem muito, muito valor. Recebendo luz, a sua luz, o seu fundamento teórico, seu entendimento, como você desenvolve seus processos, enfim, a sua análise, isso para mim faz toda a diferença, porque há mentoras e mentoras. Então, a Rosana, querida, ela talvez tenha vivido uma situação que você pode ter vivido na pandemia. O que aconteceu? Na pandemia, a Rosana entrou no mundo dos convênios e das plataformas, né? Porque hoje as plataformas também estão aí dominando o mercado. E o que levou a Rosana a se incomodar com essa situação foi justamente o que eu venho conversando, te alertando aqui, que é o efeito de superlotar a agenda e atender aí um número excessivo de pacientes que vão pagar 20, 30, com sorte, R$ 70 a sua hora. Aliás, né, se você puder trabalhar no tempo recomendado, porque, inclusive, a questão do seu tempo, do horário que você precisa ter para trabalhar com o seu paciente, é cortado para a máquina agilizar e ter mais clientes sendo atendidos. Porque sabemos que em muitas plataformas ou clínicas de convênio, o tempo de sessão é 30 minutos. Então, é difícil a gente realizar um trabalho tão acelerado, num tempo tão curto, com a preocupação de atender bem o paciente, de gerar resultados para o paciente, ganhar pouco e ainda torcer para entrar o dinheiro no mês, porque há demora no pagamento. E eu acredito que muitos colegas, porque vejo isso nas minhas alunas, constroem uma lógica que é uma lógica que é equivocada e nos atrapalha, que é a lógica de atender em volume. No pingadinho do dinheiro, você vai ter ali a grana que você precisa. Só que isto não acontece. Por quê, Débora? Por quê? Você vai trabalhar em excesso. A sua mente vai ficar cansada e esgotada. Você vai poder entregar muito menos do que você conseguiria se tivesse condições, aliás, de trabalho e de remuneração muito melhor. Porque quando a gente começa a construir o próprio preço de sessão, além da questão da gente estar ali se posicionando, se colocando com segurança dentro da profissionalização, a gente também pode trabalhar
com o melhor que a gente tem para oferecer, que é um trabalho pautado no tempo, na delicadeza, numa escuta que dá espaço para a gente ir conhecendo o paciente, quais são os objetivos, como a gente vai trabalhar com aquele paciente. Então, realmente, quando você se vê aprisionada nos convênios, parece que não tem outro caminho. E eu gosto muito quando a Rosana diz que quando eu vou falando sobre o pega-ratão que tem nos convênios, a lógica que eu trabalho, que é essa da nova mentalidade, uma mentalidade na qual a psicóloga pode ser sim e deve ser sim muito bem remunerada, depois que eu apresento isso, não tem como a gente se tapear. Não tem, a Rosana já aprendeu e eu espero que você também possa aí abrir um pouco seus olhos e se encorajar para um movimento que, sem dúvida, é muito importante durante o crescimento de carreira na clínica. Porque, olha só, não sei se você atende em convênio, clínica de convênio, plataforma, me dá aí um joinha se você tá nessa e tá também querendo fazer uma transição, fazer uma mudança. Imagino que você pode estar incomodada. Você pode estar, inclusive, sentindo desgaste no seu trabalho. Por quê? Como eu falei, os planos de saúde, eles ajudam a psicóloga a aumentar o número de pacientes. Mas isso não acontece sem um contrapeso. Porque, além do excesso de trabalho gerado pela burocracia dessa parceria, eu me lembro bem quando eu atendia um convênio bem conceituado, né, na nossa área, que é a CACI, o Banco do Brasil, e eu errava a glosa. Isso lá em 2007, errava a glosa, e aí vai de novo, faz outra, volta a glosa. O dinheiro que eu deveria receber em um mês demorava 50 dias, e as contas da gente continuam a chegar. Então, esse desgaste que é da burocracia, é o desgaste também do dinheiro que não chega e de um incômodo que você vai sentindo. E esse desgaste, ele, como eu também venho te dizendo, ele vai atrapalhar a sua capacidade de escutar o seu paciente. Por quê? Porque se você está com a mente cansada, você perde o seu foco. Você não trabalha com atenção. Você vai ter ali pensamentos invasivos da sua mente atrapalhando a sua escuta. Porque você vai estar com dor no corpo, você pode estar com fome e você não vai render o mesmo que você renderia. Me lembro de uma supervisionanda que, no processo de transição, de sair dos convênios e ir para o particular, ela chegou num nível de incômodo que foi bem importante para ela justamente fazer o salto, né? Porque a gente tem que estar incomodada para bancar uma transformação. E o que bateu nessa colega foi justamente o sentimento de não ser respeitada. No quê? No intervalo que é necessário ser feito entre um paciente e outro. Né? Ela me contava que não tinha nem tempo, o intervalo mínimo para fazer um xixi, para tomar um café, para tomar um fôlego. E já vinha um outro paciente, né? Sem falar quando ela também chegava para atender na sala X, porque era um atendimento infantil e ali estavam os brinquedos, mas o paciente já esperando e a colega não liberava a sala. Então, essa série de incômodos foi deixando a colega com muita vontade de sair e, ao mesmo tempo, sem um plano, sem uma estratégia. E é justamente esse caminho que, logo no primeiro mês da minha mentoria, eu já estou lá trabalhando com as minhas alunas. Qual é a estratégia? Por quê? Porque a gente tem que ter um plano de ação. E esse plano de ação, ele tem que ser respeitoso também com o nosso tempo de processar uma mudança. Cada uma de nós, independente aí do grau de incômodos, né, tem o dia do chega. E quando você está aí apertada, incomodada, sentindo os efeitos desse trabalho que não está respeitando a sua mente, você também pode ficar mais tempo aprisionada, como se não houvesse um caminho a percorrer para chegar na consulta particular. E isto se chama
transição. O que eu venho trabalhando com as minhas alunas? Você vai começar a escolher os convênios que pagam melhor. Por quê? Porque quer terminar esse ciclo de se sentir não reconhecida, de sentir que não está trabalhando bem, porque está cansada e porque o paciente nem paga muito, então nem vale aquele investimento. Então, melhor nem trabalhar tão bem assim. E é nesse momento que você vai diminuindo esse excesso de pacientes, diminuindo, por exemplo, o número de clínicas com as quais você está conveniada, o número de plataformas com as quais você está conveniado. E é claro que nessa transição tem aí um fator que é fundamental e que eu percebo que logo no primeiro mês isso já é sentido pelas colegas, que é justamente uma rede de apoio, de segurança, para que você possa não se sentir sozinha, perdida em como você vai realizar esse seu processo de transição, porque tem que ter penso e estratégia em tudo. No momento em que você vai diminuir o número de convênios ou vai fechar a porta para aqueles atendimentos de 20, 30, 40 reais, talvez te dê um friozinho na barriga. Mas aí que vem a grande virada, porque você vai ter que correr atrás, ser proativa, construir a sua carreira e não ficar num lugar que é chato, mas até é confortável, que é dos convênios, né? Então, nesse processo com a Rosana, por exemplo, o que foi feito? Vamos rever toda a agenda, vamos concentrar os clientes de plano em grupos temáticos e vamos liberar e horário para atender um público mais selecionado, que é esse público também que a colega, a minha aluna, vai escolher o público com o qual ela mais se identifica, a área, o nicho que ela quer produzir conteúdo, divulgação, para poder ser vista. Porque dentro da clínica de convênio, ela vai ser vista só pela dona da clínica de convênio. Agora, no momento em que você sai do convênio, você vai começar a fazer o quê? Proatividade. Quem é você nesse momento da sua carreira? Como você quer se apresentar? Você quer fazer o que com os seus conhecimentos em psicologia? Quais são as áreas que você quer trabalhar? Tudo isso vai te gerar, sem dúvida alguma, posicionamento, segurança e informação para você construir o seu processo de transição, no qual você ainda tem recebimentos dos convênios, você ainda está trabalhando com os pacientes que vêm do convênio, os que pagam melhor, mas ao mesmo tempo você vai colocar sua energia nessa virada que é aprender a divulgar o seu trabalho. E um outro detalhe que também faz toda a diferença nesse processo e que tem a ver, sim, com segurança e posicionamento. Como você vai construir o seu preço cheio, o seu preço justo, que não é negociado, que não dá para ficar dando desconto, 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 como aqui eu prego. Mas, Débora, tu és contra convênio? Olha, contra é uma palavra muito forte. Digamos que eu acredito que o convênio tem validade, tem prazo de validade na clínica. Por exemplo, se você está começando o seu consultório agora e ainda não tem uma base de pacientes, essa pode ser, sim, uma forma de conseguir pacientes. Começar a criar o seu caminho, a sua reputação, né? Além do que, você vai poder também treinar, exato, praticar a sua escuta, praticar a clínica, entender diferentes sintomas, como as pessoas ficam afetadas com esses sintomas, o que pode ser feito. Você vai se descobrir psicoterapeuta, vai descobrir, inclusive, o seu estilo clínico, que não é como a sua professora da faculdade fazia, como o seu supervisor, sua supervisora fazia, é o seu jeito. E isso é muito bom também para o seu crescimento, para que você se fortaleça. Agora, outro ponto que é positivo, também estou aqui tentando pensar o que é positivo, é conhecimento, prática, número de pacientes que vão te gerar esse conhecimento e a sua construção aí de segurança. Claro,
tem os efeitos colaterais. Que efeitos colaterais são esses? Os efeitos colaterais são muitos. E eu quero te dizer também por que eles acontecem. Então permanece aqui comigo que eu vou te dizer o que acontece com você enquanto você está iludida pelo convênio. Primeiro, você não tem domínio da sua clínica. Em que sentido? No sentido do setting mesmo. Eu percebo que as minhas alunas não fazem mais contrato. Contrato, não tem um contrato da clínica, o contrato com plano, você, né, tem aqui direito a 20 sessões, 30 sessões, se você não vem em 2 sessões, você perde sua vaga, mas o contrato para a gente realmente colocar ali para o paciente que ele chegou no lugar certo, qual é a forma que você trabalha, como você vai poder efetivamente ajudar com resultados, né, concretos que essa pessoa vai poder enxergar, né? Como é que é a sua forma de fazer com que essa pessoa melhore? E quais são as condições para isso? A pessoa vai vir toda semana, ela vai ter aquele tempo, ela vai se comprometer em vir para não perder a vaga, o contrato. Você também não tem domínio do tempo de sessão. E isto atrapalha a sua possibilidade de, por exemplo, fazer um bom tratamento. Tem aí, acho que um fator, né, que é bem complexo, porque eu não demonizo os convênios, né, tampouco sou contra, até me perguntaram, mas, bom, é um benefício, várias pessoas que não tinham acesso à psicoterapia agora têm, e por que não? Que bom que diferentes rendas podem ter acesso à psicoterapia. Isso está ótimo, eu não estou falando disso, eu estou falando do seu tempo de duração dentro da lógica dos convênios. Porque o que acontece ali? Acontece que você fica sendo tutelada e você esquece da sua força em ser ativa na profissão, em buscar. E esse fluxo de pacientes também vai te gerando uma impressão que a agenda vazia é um problema, que você nunca vai conseguir captar pacientes, que só a clínica vai gerar pacientes para você. Então você acaba desaprendendo a ter a condução do processo terapêutico nas suas mãos. Por exemplo, olha aqui, questão de horário. No caso, psicólogo, psicóloga, no seu consultório particular, o que faz? Faz aí o horário fazer parte da sessão, porque ele tem uma função importante no processo terapêutico. Resumidamente, né, ele demarca que aquele horário está reservado para o paciente, que ele pode contar com isso. Faz parte do enquadre, que tem a função do holding, né, como o Winnicott também nos ensinou. Também demarca o início e o término da sessão, visto, né, que a psicoterapia é um processo longitudinal e objetiva que o nosso paciente consiga ter autonomia, consiga se apropriar do seu desejo, ou seja, caminhar com as suas próprias pernas, né? A mensagem é a seguinte: aquele horário é seu, pode contar com isso. Mas seria horrível para a sua terapia se o seu psicólogo estivesse disponível o tempo todo. Desse modo, a delimitação do horário individual é importante. Não é por falta de secretária, de secretário, que nos atendimentos psicológicos não se liga para o paciente antes da sessão, né? Como nos atendimentos médicos. É porque faz parte do processo terapêutico que o seu paciente se lembre da sessão. E cada falta ou esquecimento da sessão vai ser analisada porque tem ali um sentido, né? A resistência está a serviço, né, gente? Então, o X da questão pode ser o sentido da falta do paciente e não o que ele fala na sua presença. Então, a demarcação do tempo é importante, sim, para nós psicólogos. Para analisar o sentido da falta do seu paciente, por exemplo, é importante que você não coloque outro paciente no lugar daquele que acabou de faltar sem avisar, né? Portanto, o processo terapêutico acontece também fora, né, do momento que o paciente está ali fisicamente na nossa presença. E o que acontece quando você está na plataforma ou quando você está na clínica do convênio?
Você não tem essas condições de poder analisar num tempo decente, com um contratinho bem feito por você, com as suas regras de conduzir do seu jeito. Você não faz o contrato com as suas palavras. E é esse ponto que eu venho percebendo que retira a força, o crédito mesmo que as colegas precisam ter no seu trabalho. E aí fica difícil encontrar um caminho do meio. Por quê? Porque acreditam que não sabem captar. Mas ninguém vai vir me procurar. Bom, se você não mostra que você está aí, que você está disponível, que você trabalha com alguma especialidade, que você tem alguma solução para oferecer, ninguém realmente vai te procurar, porque o seu problema é a divulgação. Não tem captação, porque não tem divulgação. E você, se está ali viciada, vou chamar assim, no convênio, sugada pelo convênio, né? Outro dia, conversando com uma colega que atende em Goiás, né? Ela me contou da falta de tempo dela, em que ela atendia de segunda a sábado de manhã, em vários turnos, e que realmente ela não tinha nem energia para pensar na estratégia para sair do convênio. Não sabia nem como construir uma divulgação, nem sabia, né, da sua capacidade também de captar. E outra coisa que o cansaço dos convênios também retira de você, sabe o quê? A sua possibilidade de fazer parcerias, exatamente, parcerias. Durante muito tempo, e até vou dizer, antes da pandemia, né, eu sempre realizei parcerias. Convênios, eu atendi só a CACI por um tempo delimitado, mas eu fazia parcerias com escolas, com sindicatos, com empresas de pequeno porte familiar, fazendo o quê? Um vínculo de trabalho, no qual, por um preço que eu levava, que eu já havia construído, eu oferecia ali uma parceria de psicoterapia. E aí que a parceria, ela é muito interessante, ela é muito potente. E agora que a gente está caminhando para um cenário sanitário um pouco melhor, que o isolamento também está deixando de ser tão fechado, a gente pode vislumbrar a possibilidade de fazer parcerias. Por exemplo, tem aí um ambiente que vai precisar de muita, mas muita intervenção psicológica. O ambiente escolar. É. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Fran, que está fazendo todo um trabalho. Ela trabalha com clínica infantil, mas também tem todo um desejo de fazer um trabalho de psicoeducação com os pais sobre alfabetização emocional, para as escolas, para os educadores. E essa perspectiva, né, de que agora a gente tem mais possibilidade de estar em contato com as pessoas e que é uma demanda crescente, está fazendo com que ela monte projetos, com que ela comece a se apresentar com esses projetos, e isso gera uma autoestima, gera uma potência que é muito bonito de ver aqui do lugar onde eu estou, muito bonito mesmo. E é legal porque eu sei que acontece. Eu sei que o poder da gente fazer parcerias com pessoas que vão criar um afeto, um reconhecimento pelo nosso trabalho, né, e vão ver os resultados e vão, sim, manter esse elo de parceria, é muito eficiente e traz encaminhamentos ou pedidos de palestra ou de supervisão, enfim, é um espaço que eu vejo que foi muito desacreditado e que não é só no digital, não é só na internet que você faz captação. Quando eu escuto uma aluna me dizer que tem dúvidas se é possível ficar nas consultas particulares, eu tenho uma resposta que é o seguinte: tem que experimentar, tem que fazer a mudança. Olha só, agora eu vou te mostrar a minha mentoranda aqui de Porto Alegre, minha conterrânea, a Fran. Escuta aí, por favor. De 25, 26 reais, tu vais passar para o NAP, que tem aí quanto por cento a mais?
Se fosse R$ 112, Uhum. esse valor é quase o que eu vou receber de 54 atendimentos. E lá eu faço um atendimento e recebo quase metade de 54 atendimentos. E a mentoria me dá isso, assim, tipo, uma visão estratégica de saber onde eu posso chegar com segurança e dizer que eu estou no caminho certo, entendeu? Estou me construindo não só quanto sujeito, mas quanto psicoterapeuta. Na realidade, antes eu não tinha nem noção, assim, eu ia pelo paciente. Uhum. Hoje não, entendeu? Hoje é isso ou não é. O que tu tenha o potencial para cobrar aquilo, que seja, né, 130, 140, 150. Então olha só, a Fran exercitando a mentalidade de uma psicóloga muito bem remunerada, que é muito, mas muito importante para que você não prejudique os seus rendimentos. Sinceramente, olha só, quando ela mostra o cálculo, a gente pensa: "Por que não fez antes?", mas não importa, importa é o momento que você entende que você pode, por exemplo, construir um preço e bancar esse preço, porque não é o seu paciente que vai fazer isso não, né. Ontem eu falei inclusive sobre o como fica para você, né, até perguntei: "Olha só, quem está aqui me assistindo, usa essa frase no final, o meu preço é tanto, como fica para você? Se faz, não faça mais. Porque você está dando poder para o paciente dizer, olha, no momento não fica bom. Eu me lembro de uma situação clínica que eu vivi, que era uma menina que estava super afim de um processo de autoconhecimento, com bastante demanda, parecia ter ali na primeira avaliação bastante grau de insight, de autopercepção, uma pessoa que lia, enfim, para mim, Débora, uma paciente filé que eu adoro atender. No final, ao dizer o meu preço, ela falou e eu usava esse como fica para você, que eu não uso mais há muito tempo. E aí o que acontecia? Aconteceu nessa situação que ela disse. Eu vou querer sim, com certeza. Então eu posso fazer uma vez por mês. Não, né? Não tem psicoterapia. Psicoterapia quinzenal, mensal é lá quando a gente está fazendo o quê? Trabalhando a alta. Então, não deu muito certo, né? Mas a paciente ficou, ficou. E depois de um tempo ela até dizia, nossa, eu achava que eu podia pagar só uma. E aí no tratamento ela foi também encontrando outros talentos e afirmando a sua vontade de buscar mais dinheiro, inclusive para pagar mais horas de sessão. Um outro efeito que eu quero que você pense é um efeito técnico e diz respeito à sua capacidade de escutar esse paciente e entender, mapear qual é o funcionamento desse paciente. Por quê? O diagnóstico que tem que ser feito, o diagnóstico ou baseado no CID-10 ou no DSM, é um diagnóstico psiquiátrico, médico. E que, claro, que a gente sabe que os administradores do sistema de assistência médica exigem, né? E querem que o psicólogo chegue cada vez mais rápido a um diagnóstico preciso, e que a partir disso se siga o curso de uma terapia breve, focada, que vai corresponder a esse diagnóstico em particular, né? Soa bem, soa lógico, eficiente, claro, mas tem muito pouco a ver com a realidade. Representa aí, pelo contrário, uma tentativa ilusória de criar e regular com precisão científica, quando isso não é nem possível, nem aconselhável. Embora um diagnóstico ele seja inquestionavelmente crucial nas considerações terapêuticas aí de muitas patologias graves, com um substrato biológico, né? Por exemplo, esquizofrenia, transtornos bipolares, transtornos afetivos maior, toxicidade farmacêutica, doença orgânico-cerebral, causas degenerativas, etc., ele é frequentemente contraproducente na psicoterapia dos pacientes neuróticos, né? Dos pacientes com comportamento menos grave. Por quê?
De um lado, a psicoterapia consiste em um processo que se desenrola gradualmente, no qual o terapeuta tenta conhecer o paciente de maneira mais complexa possível. Um diagnóstico limita a visão, limita sim. Você fica fechada naquela perspectiva que o diagnóstico dá, naquela clausura que o diagnóstico psiquiátrico dá. E isso diminui a sua capacidade de se relacionar com esse paciente como uma pessoa que você está ali vislumbrando, que você está ali tentando mapear, conhecer. Uma vez que a gente define um diagnóstico, a gente tem a tendência de deixar de nos ocupar com os aspectos do paciente que não se encaixam naquele diagnóstico especial e reciprocamente a dar aí uma atenção exagerada àquelas características sutis, né, que parecem aí confirmar aquele diagnóstico inicial. Mais importante, um psicólogo, ele precisa de tempo para entender através da transferência qual é o funcionamento desse paciente. E um diagnóstico, ele pode aí agir como uma profecia, né, que realiza a si própria. Se você se refere a um paciente como borderline, limítrofe ou histérica, né, você pode servir aí para estimular a perpetuar essas mesmas características. Você fica com a escuta fechada, direcionada. E é isso que você tem que desaprender quando você sai dos convênios. Por quê? Porque no seu consultório, com as consultas particulares, online ou presencial, né, não importa, você vai ter o seu tempo, o seu contrato e a sua forma de realizar o seu diagnóstico. E isso não tem preço. E aí você pode perguntar assim: bom, qual é o caminho? O caminho é com calma, é isso que eu ensino para minhas alunas, fazendo uma bela transição. Tem que dar um sacode, sim, tem que ver as nossas crenças limitantes com dinheiro, e sim, tem que se sentir mais segura para pensar como criar estratégias com acordos mais vantajosos para você. Por quê? É fundamental que você veja o consultório como um investimento. O que é um investimento? O seu consultório é o seu negócio, você também tem que pensar nele como uma realização pessoal, você está trabalhando com o que você ama, você já saiu, está em transição dos convênios, mas ele também é a sua fonte de renda. E então tome decisões baseadas no quão é produtivo as medidas que você adota. Olha só o que a Fran te contou. Ela tem que usar o raciocínio e ver, eu tenho vantagem nisso? Não tenho? Por quê? Porque ela sabe agora que ela tem um negócio. E como dona de um negócio, ela também tem que fazer aí acordos que possam valorizar o seu trabalho, remunerando ela como ela deve ser remunerada, né? Afinal de contas, não tem por que ficar aí numa submissão se você pode sim sair da asa protetiva do convênio e ganhar o mundo. Para finalizar, eu vou te contar um pouco da minha experiência pessoal com os convênios, né? Nos 5 anos que eu atendi por convênio, eu me deparei com situações que me levaram a abandonar os convênios, né? A primeira é a prática comum dos convênios de dificultarem o atendimento psicológico, né? Não era incomum, sem razão alguma, o paciente chegar à clínica para ser atendido e o convênio não autorizar a sessão. E aí, o que você faz nesse momento? Manda o paciente para casa, bota na conta do convênio, se vai ter uma consequência, se esse paciente está deprimido, se você está preocupada com esse paciente, se de repente está ali no início uma possibilidade de crise, né? Aí vá você trabalhando com esse ponto que não é decorrente da falta do paciente, né? Porque o paciente não deixou você preocupado, pensando nele, nela, porque faltou. Não, foi o convênio, foi a maquininha que disse bem, não está aprovado. Bom,
Esse era um ponto, né? O outro ponto era a dificuldade de realizar sessões como eu gostava, como eu acreditava que deveria ser. Aquele paciente tem necessidade, sim, de ser atendido 2 vezes por semana. Pacientes em diversas situações limítrofes ou psicóticas também precisam de mais sustentação. A gente não pode atender, imagina quinzenal, 30 minutos, semanal, não dá, né? Você tem que realmente ter o comando, a condução da sua clínica e do seu atendimento, né? Então, e todas essas chateações que interferiam na minha clínica, na minha prática, me incomodavam. Até, né, em que eu realmente saí dos convênios. E, além do tratamento, já atendia também particulares, né? Atendia os dois. E o que que eu percebia? Os meus pacientes particulares não faltavam. Os meus pacientes particulares estavam muito mais vinculados. Os meus pacientes particulares apresentavam resultados mais profundos e duradouros. E certamente eu não demorava mais de 1 mês para receber o atendimento feito. Então, o que que aconteceu comigo? Uma grande insatisfação, me sentindo desrespeitada, em vários sentidos, e uma comprovação de que eu tinha, sim, ali ao meu lado, não só os pacientes particulares que me comprovavam, sim, que a lógica de você, psicóloga, faz o seu tratamento do jeito que você quer, você conduz, é a melhor solução para que você atenda o seu paciente. E, ao mesmo tempo, me deixou com muito mais liberdade de que eu construísse os meus próprios convênios. Ah, essa aí foi uma grande sacada para mim que eu utilizo até hoje. Por exemplo, fazer amizades com psicólogos escolares, né? Essa sempre foi aí uma alegria na minha vida, né? Não só porque são amigos e amigas que eu tenho, mas porque confiando no meu trabalho, na forma como eu também atendo famílias e adolescentes, me encaminhava. Parceria é isso. Encaminha, eu posso ir aí na escola, fazer um projeto, supervisionar um projeto teu, te ajudar a trabalhar com alfabetização emocional, e aí tem um elo. Então, essa parceria, que é uma parceria baseada na amizade, na reciprocidade, você e um colega, funciona porque você vai se sentir respeitada. E isto é fundamental para que você tenha energia e vontade de continuar clinicando, né? E é claro, um outro ponto que também me desgostava era o retorno financeiro. Eu me lembro um dia que eu atendi pelo convênio e depois eu fui fazer 2 chaves em um chaveiro. O chaveiro, na época, né, me cobrou ali R$ 40 e realizou o serviço em menos de 10 minutos. 5 minutos deve ter sido, né? Eu pensei sobre os meus 6 anos de graduação, minha pós-graduação, o meu mestrado, né? E eu me senti extremamente mal reconhecida. Ganhando, em média, né, ali 25, olha, eu acho que na época que eu atendia convênio era R$ 19, se eu não me engano. Então, olha só, eu paguei R$ 40 e recebi ali, né, por várias horas trabalhadas, o que ele fez em 5 minutos. E é importante que você se sinta incomodada, porque, colega, sem incômodo não tem transformação, não tem mudança. Então, o que que é importante você saber? Para que você possa fazer transformações, transições como a Rosana e a Fran e minhas outras alunas. Entender que você pode mais, ter uma estratégia para alcançar o que você deseja. E certamente ter aí boas dicas, boas orientações de como você pode estar na clínica, mas não sozinha, fazendo parcerias e tendo aí relações muito mais saudáveis do que as que você tem com o convênio ou com as plataformas. Certo? Então, fica aí a minha dica de que se você quer sair do convênio, você só tem um caminho, sabe qual é? Proatividade. Por quê? Porque sem ação, sem que você tome a sua vida clínica nas mãos, não tem como
melhorar o seu preço, não tem como ter mais satisfação no trabalho, certo? Então, agradeço a companhia e te espero amanhã aqui às 20 horas, que tem mais programa e mais papo pra gente. Obrigada e ótima noite. Tchau, tchau.